Graça e paz do Senhor, estamos aqui nessa noite, nesse culto de oração. Você que está agora já nos acompanhando, e eu tenho certeza que vai ser muita bênção para a nossa vida, para a sua vida. E ainda estamos aqui fazendo esse culto online, né? Até Deus realmente abençoar que a gente volte de novo para cá. Mas não vamos ter pressa, vamos ficar tendo paciência, porque Deus sabe de todas as coisas. Não adianta a gente correr, Deus conhece todas as coisas. Mas nós ainda estamos aqui, mas vai ser bênção. O culto não muda, o culto muda porque você está na sua casa e nós estamos aqui. Mas o mesmo Deus que está aqui está na sua casa também. É necessário que a gente possa estar ligado dentro desse horário, para que a gente possa estar cultuando a Deus junto. E eu tenho certeza que a mesma palavra Deus vai estar ministrando no seu coração, os louvores. Então é um culto na sua casa, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos 96, verso 1 e verso de número 2. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos 96, 1 e 2, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai dia em dia a sua salvação. Vamos orar, vamos falar com Ele. Convido você agora para estar dirigindo ao Senhor, a sua oração. Abra o seu coração para Ele, coloca diante dEle a sua causa. Mas antes de colocar a sua causa, agradeça a Ele por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele há de fazer. Mas ainda que Ele não fez, continua adorando Ele, continua glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Deus, nós te louvamos, nós adoramos o Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és santo, tu és maravilhoso, não há outro Deus além de ti. Nós te louvamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é excelso, porque o Senhor é tremendo nas nossas vidas. Não há, Senhor, um Deus tão maravilhoso como o Senhor. E nós estamos aqui nesse culto de oração, estamos aqui, mas queremos render, ó Deus, louvores ao Senhor dessa noite. Queremos render graças, queremos render, ó Deus, adoração, querendo, ó Deus, nesse momento, celebrar o nome do Senhor dessa noite. E que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado. Nós oramos por cada pessoa que está nos acompanhando agora, ó Deus, pelo Facebook. Toma nas suas mãos essas vidas. Aqueles também, Senhor, que vão depois, ó Deus, nos acompanhar no YouTube. Ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Cada pessoa, o Senhor esteja falando, tirando tudo aquilo, ó Deus, que não é do Senhor, e colocando tudo aquilo que é do Senhor na nossa vida. Pai, fica conosco e nos conduz naquilo que é a sua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dentro de mim há uma força poderosa, é o poder da fé que Deus me deu. Dentro de mim há uma força poderosa, é o poder da fé que Deus
Jesus, pelo poder da fé, eu removo todos os montes para longe de mim. Em nome de Jesus, pelo poder da fé, eu removo todos os montes para longe de mim. Essa é a nossa vitória, é a nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória, é a nossa fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder da fé, eu removo todos os montes para longe de mim. Em nome de Jesus, pelo poder da fé, eu removo todos os montes para longe de mim. Eu removo todos os montes para longe de mim. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu convido você para colocar mais uma vez a sua vida, falar com Deus. E falar com Deus que venha trabalhar no seu coração. Que não deixe a frieza, que não deixe o desânimo, que não deixa nada tirar o seu foco de Jesus. Tudo que nós precisamos é nos adequar diante de situações difíceis que nós enfrentamos. E é isso que nós precisamos fazer. Falar com Ele, colocar diante dEle, falar: Deus, eu estou aqui. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. E é tudo que nós precisamos. É tudo que eu e você precisa. É tudo que cada um de nós precisamos. E eu quero orar também pela sua vida financeira. Eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar a sua vida financeira. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações. E venha nos abençoar também em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez e te louvamos e adoramos o Senhor, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. Tu és o grande Deus, Tu és o Deus que tudo pode nas nossas vidas. Não há outro Deus além de Ti. Tu és santo, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que Tu és o Deus, o Senhor que tudo pode nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, nos abençoa com toda sorte de bênção. Trabalha em nós, Senhor, trabalha em cada vida. Ó Deus, nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nesse adolescente, ó Deus, nesse senhor, dessa senhora, ó Deus, em cada um, ó Deus, vem, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar a nossa vida financeira também. Coloca as suas mãos sobre a nossa vida financeira, porque nós confiamos e sabemos que Tu és o Deus, um Deus que tudo pode nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Fala conosco através da Tua palavra, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero meditar com vocês no livro dos profetas menores, o livro de Jonas, capítulo 4, livro de Jonas, capítulo 4, versículo de número 1 até o verso 11. O livro de Jonas é um livro muito conhecido,
Verdade que é muito pouco pregado, né? Capítulo 4 de Jonas. Versículo 1 até o versículo de número 11. Abra sua Bíblia na sua casa. É um livro pouco falado na igreja. Muito pouco falado, mas nós vamos meditar aqui o que Deus tem para nós. No capítulo 4 de Jonas, versículo 1 até o verso 11, diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e em grande benignidade, e que te arrependa-te do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: É razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, em algumas traduções cabana, e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboeira, e fê-las crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e subiu da alva de manhã, e qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte? Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasce, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Livro de Jonas, um livro chamado de profeta menores, não porque é profeta menores, porque tem menos relevância do que os 4 profetas maiores, que são Daniel, Ezequiel, Jeremias, Lamentações e Isaías. São 5 livros dos profetas maiores. Por que diz profeta menores? Porque são livros menores, não conteúdo. Conteúdo é tão abrangente como o conteúdo também dos profetas maiores. Por ser livros menores, se chama profeta menores. Mas é interessante que Jonas, ele
é chamado. Então são 4 capítulos ali, do capítulo 1 até o capítulo 4, né? Que se encerra ali o livro de Jonas. Mas é interessante a gente saber e trilhar um pouquinho dentro desses 4 capítulos rapidamente. São versículos, são poucos versículos, e é interessante a gente saber. A primeira coisa que acontece no capítulo 1 é que Deus chama Jonas. Jonas, ele é chamado por Deus para que ele possa ir na cidade de Nínive, a capital da Síria, aonde os assírios eram cruéis, eram homens bárbaros, homens que tinham maldade nos seus corações, e também todos os profetas que iam ali pregar eram mortos. Então Jonas, quando soube disso, que Deus manda ele ir para Nínive, né? Ele cede ele ir para Nínive, ele não vai. Então a Bíblia diz, cede ele ir para Tarsis, né? Ele não vai. E a Bíblia diz que o verso 1 diz assim: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amietai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus sabia que a maldade de Nínive tinha subido às suas narinas, e Deus envia Jonas. A Bíblia diz que o verso 3, Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali o navio. Aí a Bíblia diz que ele foge, cede ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Então não tinha nada a ver, cede ele para Nínive, não foi. Mas a Bíblia diz que Jonas foi para lá, e a Bíblia diz que o mesmo capítulo 1, se você pegar o capítulo 1, ele entra no navio, navega, e a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade naquele navio, e os tripulantes ali ficam apavorados, joga suas cargas todas dentro do mar, para que possa aliviar ali, mas nada acontece. E a Bíblia diz que Jonas desce e vai dormir no porão, porque ele está correndo de Deus, ele está fugindo de Deus, porque ele não quer ir para lá de maneira nenhuma. Primeiro, por que Jonas não queria ir para Nínive? Por quê? Primeiro, ele não gostava deles, porque eles maltratavam o povo de Deus, então ele não queria. E outra coisa, tinha medo também de estar lá, por ele ser outro profeta que poderia morrer lá, porque a sina deles era matar os profetas e pendurar a cabeça deles. E Jonas não queria isso de maneira nenhuma. A Bíblia diz que no capítulo 1, Jonas, relutando, eles começam a fazer as suas rezas, começam a fazer os seus rituais, invocar os seus deuses, e nada disso acontece, não alivia. E eles lembram que o hebreu, que Jonas, o judeu, não está ali. E eles falam: onde que está aquele judeu? E eles vão lá, encontram Jonas dentro de um porão, dormindo. E a Bíblia diz que eles pegam Jonas e lançam a sorte, porque a crença deles falavam isso, eles lançaram a sorte, caiu sobre Jonas, e jogaram Jonas dentro daquele mar, e ali a tempestade acalmou, e Jonas foi engolido por um grande peixe, que ninguém sabe que peixe é esse. É um grande peixe, agora ninguém sabe qual grande peixe é esse. O capítulo 2, a Bíblia diz que Jonas, ele está no ventre de um peixe, e ele começa a fazer uma oração na profundeza do mar, e também dentro do peixe. E ele começa a orar, a falar com Deus ali, clamar a Deus, reconhecendo que ele não podia fazer aquilo e tal, arrependido, que ele estava naquele vendo aquele peixe. A Bíblia diz que no capítulo 3, Deus faz aquele peixe vomitar Jonas, e Jonas, ele aparece em Nínive, e a Bíblia diz que Jonas começa a pregar a palavra, ele começa a pregar a palavra,
E a Bíblia diz que ele diz, dentro de 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. E ele começa a falar sobre que eles deviam se arrepender. Mas a mensagem de Jonas era uma mensagem do juízo de Deus. Ele começa a falar. A Bíblia diz que no capítulo 3, se você pegar na sua Bíblia, na sua casa, a Bíblia diz que a Bíblia diz que Jonas prega a palavra em Nínive, verso 1, capítulo 3. Pela segunda vez é a palavra do Senhor a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu lhe ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada do dia, e clamando, dizendo, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, e desde o maior deles até o menor. E ao anoitecer chegou também um rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, não prove coisa alguma, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas, não coma nem bebe água, mas seja coberto de saco tantos os homens como os animais, e clame fortemente a Deus, e se converteram-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E a Bíblia diz que o verso 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá de se apartar do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. A Bíblia diz que Deus viu aqueles 120 mil ninivitas arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Eles saíram daquilo, mas a Bíblia diz que no verso de número 10, do capítulo 3, a Bíblia diz, aqui a tradução, a gente precisa tomar muito cuidado, porque fala que Deus se arrependeu. Ora, só se arrepende quem erra, só volta atrás quem erra. Deus não se arrepende. Por que, pastor, que tem essa palavra, se arrepender? Nós precisamos voltar dentro do original. Por quê? Deus se arrepende? Não. Por quê? Porque Deus não erra. Se você se arrepende, porque você errou. Se você se arrepender, você tem que voltar atrás. Agora, nós precisamos saber o seguinte, Deus, Ele conhece antes de tudo acontecer. Antes que tudo aconteça, Deus já conhece. Então Deus já sabia da maldade, da malícia de Nínive. Mas Deus sabia na sua presciência que eles iam se arrepender. E Deus, Ele quer, Deus Ele vai trazer um juízo sobre aquela cidade. Mas nós precisamos tomar cuidado o seguinte, Deus Ele tem domínio em todas as coisas. Deus Ele pode aplicar o seu juízo, como Deus não aplicar o seu juízo. Agora, Deus Ele aplica o juízo em qualquer coisa, se não arrepende. Mas Deus, Ele tem domínio no juízo dEle, e Ele pode fazer o juízo dEle, ou Ele pode não fazer o juízo dEle. Não quer dizer que Deus se arrependeu. É o povo que se arrependeu, e Deus não aplicou o juízo dEle. Você entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai falar, Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrependeu. Deus só para o juízo dEle, porque o povo se arrependeu. Se o povo se arrependeu, Deus para o juízo dele. Então Deus pode condenar
mas Deus pode absorver também. Isso é interessante a gente saber disso aí, para a gente não entrar naquele. E o capítulo 4 que nós lemos, a Bíblia diz que esse personagem chamado Jonas, né, ele não gosta do que Deus fez. Deus não aplica o juízo, porque nós lemos que ele se arrepende e ele não gosta disso. E eu quero trazer um tema nessa noite para a nossa meditação. Eu quero trazer o quê? O que a insatisfação pode produzir de ruim em nós, mesmo nós conhecendo a Deus. Então lembra de uma coisa, Deus não aplicou o juízo, não é porque Deus passa a mão na cabeça de pecado. Nós vamos aprender aqui, mas por que Jonas ficou insatisfeito? Sendo que eles se arrependeram, eles reconheceram que Deus é Deus, eles clamaram a Deus, buscaram a Deus, o próprio rei daquela cidade desceu do seu trono, se despiu, foi para o meio do povo, aplicou, fez um decreto, um jejum, para que todo mundo parasse de comer, até os animais, nem pessoas, nem animais, nem homem, nem mulher, nem criança, nem nada. E ele proclamou isso e diz: quem sabe Deus pode nos ouvir. E a Bíblia diz que Deus não aplicou a sua sentença em Nínive. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vai ver várias passagens bíblicas falando que Deus se arrependeu. E Deus não arrepende, porque Deus não erra. Se Deus arrepender, porque Deus erra. Se Deus arrepender, porque Deus está voltando atrás daquilo que Ele falou. E se Deus volta atrás daquilo que Ele falou, Deus não é Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado disso aí, né? Falar da soberania de Deus, Deus é soberano, mas Deus Ele é soberano e também tem sua presciência. Vamos ver então, o que pode produzir insatisfação em nós. Olha para você ver o verso de número 1, o que está escrito. Mas isso, o capítulo 3, verso 10, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. É interessante a gente saber que a insatisfação, ela pode produzir duas coisas na nossa vida. Em primeiro lugar, a insatisfação, ela pode produzir em mim falta de contentamento. Todas as vezes que a insatisfação, ela está em mim, porque a insatisfação é que é raiva, é desprazer, é desagrado, é aborrecimento, é falta de contentamento. O que entrou na vida de Jonas? A primeira coisa, ele não ficou contente. Ele entrou, ele ficou descontente, porque ele não queria isso. Às vezes tem coisas que Deus faz e vai trazer descontentamento em nós. Por quê? Porque o que Deus faz é certo, é o que Deus precisa fazer. E por que causa descontentamento? Porque nós estamos insatisfeitos. A insatisfação nossa, porque nós queremos que Deus continue fazendo aquilo que nós pensamos que Ele tinha que fazer. Espera aí, Deus parou o juízo dele. Deus não aplicou o juízo. Mas Jonas queria que Deus aplicasse o juízo dele. Porque a mensagem de Jonas era que Deus destruísse Nínive. E se nós começarmos a ler, começarmos a olhar, nós vamos ver. Então é perigoso quando a insatisfação entra dentro de nós. Quando nós começamos a ficar com falta de contentamento.
Mas a segunda coisa que entra dentro de nós, que a insatisfação pode trazer, a ira. Nós começamos a ficar irados. A ira, nós começamos a ficar irados. E tudo isso tinha um porquê. Porque Deus não fez o que Jonas queria. Embora, então nós começamos às vezes a ficar assim, descontente, irado. Por quê? Porque Deus tem que fazer o que eu quero. Eles são maldosos. Então eu estou dizendo aqui, agora existe uma coisa que eu posso falar aqui. Quando nós estamos com falta de contentamento, é Deus que colocou isso em nós, por causa do pecado das pessoas, por causa dos erros, por causa da rebeldia, isso é o certo. Mas quando eu estou descontente, porque eu quero que Deus faça o que eu quero, é pecado. Quando eu estou irado, porque Deus coloca dentro de mim a ira, porque as pessoas não querem se arrepender, as pessoas querem continuar nos seus maus caminhos, vivendo uma vida de pecado, está certo. Mas quando eu iro por questões próprias minhas, é pecado. Mas olha o verso 2, o que está escrito? O verso 2, ele vai orar. Olha a oração de Jonas. A oração de Jonas, diferente da oração que ele orou no capítulo 2. Capítulo 2 de Jonas, ele teve humildade. Ele teve amor. Por quê? Porque ele estava no ventre de um peixe. Então a oração dele foi de arrependimento. Mas a oração do capítulo 4 de Jonas, olha o que ele vai falar. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependa-te do mal. Outra palavra nós precisamos, nós já explicamos isso. Então a oração de Jonas foi o quê? Que ele fugiu da presença de Deus, porque ele sabia que Deus é compassivo. Deus tem compaixão. Quando há arrependimento, quando há mudança, quando há inclinação para Deus, Deus exerce a sua compaixão. Porque se Deus vê arrependimento, você que está me ouvindo agora, não importa o que você está vivendo, mas se você está ouvindo essa mensagem agora, e há um arrependimento na sua vida, Deus exerce a compaixão dele sobre a sua vida. Porque Deus, ele tem domínio próprio. Deus, ele tem domínio. Deus tem equilíbrio. Deus é flexível àqueles que se arrependem. Jonas não. O que faz? Jonas não é compassivo. Jonas, ele não tem compaixão. Por quê? Porque Jonas, ele pende mais para o mal do que para o bem. Por que que muitas vezes nós não somos compassivos? Porque nós conhecemos o bem e o mal, mas o mal muitas vezes fala mais alto na nossa vida. Ele diz: o Senhor tem compaixão, eu sabia disso. Mas em segundo lugar, o Senhor é misericordioso. Porque o que é misericordioso? A palavra misericórdia é córdia, coração. O que é miséria? Miséria no coração. Ele sabia que Deus, apesar daquela nação ter miséria, ser miserável, ser maldosos, mas ele sabia de uma coisa: o Senhor exerce a sua misericórdia sobre eles.
O Senhor tem misericórdia. O Senhor consegue olhar e tirar a miséria do homem. O Senhor consegue transformar ele. O homem é miserável, mas o Senhor ama ele. Deus ama aqueles que reconhecem que são miseráveis. Deus ama aquele que reconhece que ele erra. Errar não é o problema. O problema é continuar errando. Deus, ele olha isso. Mas é interessante que ele diz também: o Senhor tem benignidade. O Senhor é longânimo. Ele está dizendo: a longanimidade, o Senhor só é paciente. O Senhor é grande em bondade. A bondade do Senhor é maravilhosa. E ele está dizendo também que Deus, ele também, Deus, ele exerce a sua justiça ou não. Por quê? Nós somos justiceiros, mas nós não exercemos a misericórdia nem a longanimidade. Nós queremos exercer muitas vezes, porque que ele diz, a justiça de Deus, Deus conhece o bem e o mal, mas o mal não pode dominar Deus. Nós conhecemos o bem e o mal nos domina. O mal, ele nos domina muito mais. Nós sabemos fazer muito mais o mal do que o bem. Nós exercemos muito mais o mal do que o bem. Ainda que nós olhamos e vimos o arrependimento, muitas vezes nós fazemos isso. E a oração de Jonas é uma oração de insatisfação, porque ele não queria que Deus tivesse compaixão. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia. Ele não queria que Deus fosse longânimo. Ele não queria que Deus tivesse bondade. Ele não queria. Eu bem sabia que o Senhor tem isso. Então a insatisfação dele é que Deus estava exercendo essas 4 coisas naquela nação que se arrependeu. E Deus, ele exerce sim. Se eu tenho arrependimento, Deus é compassivo comigo. Se eu tenho arrependimento, Deus é misericordioso comigo. Se eu tenho arrependimento, Deus é longânimo comigo. Se eu tenho arrependimento, Deus tem a benignidade dele, a bondade dele. E se eu tenho arrependimento, Deus para o seu juízo. Deus não exerce o seu juízo sobre a minha vida. Mas o verso 3, olha o verso 3, o que ele está dizendo? Agora o Senhor tira a minha vida, pois melhor é morrer do que viver. A insatisfação pode produzir o que de ruim na minha vida, mesmo eu conhecendo a Deus, pode me fazer desistir de mim mesmo. Toda insatisfação que ela entra na minha vida, a primeira coisa que eu quero é interromper aquilo que Deus deu. Deus deu a vida e Deus pode tirar a vida. Eu desisto de mim mesmo. Por que a pessoa desiste dele mesmo? Porque ele está insatisfeito. Ele está com raiva. Ele está com desprazer. Ele está desagradado. Ele não está agradando de nada. Está aborrecido. Ele está com falta de contentamento. Jonas é típico de pessoas, talvez como nós, que talvez está me ouvindo agora. Talvez você quer tirar a sua vida. Por quê? Porque tudo você quer que acontece do jeito que você quer. E nada vai acontecer do jeito que eu quero. Tem coisas que vai acontecer que vai me aborrecer.
Tem coisas que vai acontecer na minha vida, que vai trazer raiva, mas isso não pode fazer eu desistir da minha vida. Eu tenho que continuar com a minha vida. Olha, você vê o verso 4, o que está dizendo? Verso 4, respondeu o Senhor: é razoável a tua ira? É interessante que eu vejo que Deus, ele chega e fala assim: é razoável a sua ira? Você tem razão de irar? Será que você tem motivo para ficar irado assim? Será que esse povo, será que essa nação toda, você está sendo um deles que eles eram? Antes eles eram o quê? Irado. Antes eles eram o quê? Aplicavam os seus próprios juízos, as suas próprias maldades. Jonas, um profeta de Deus, ele está irado porque Deus está exercendo misericórdia. Então muitas vezes nós estamos irados e pensamos que estamos certos. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta. Toda ira produzida em mim, da minha vontade, é pecado. Então Deus está falando assim: você tem razão de ficar irado? Aí eu te faço uma pergunta, responde para você: será que essa ira que você está, talvez você está irado com tantas coisas, será que você está irado porque você ama as coisas de Deus? Ou será que você está irado porque você quer que Deus faça aquilo que você quer? Porque talvez a gente está irado porque a gente quer que Deus submete as nossas vontades, os nossos querer, e Deus não vai fazer isso. E Deus fala com ele: rapaz, você está irado, é razoável você ficar irado? Sabe por quê? Porque Deus conhece o que está dentro de mim e dentro de você. Deus sabe o que está dentro de mim e dentro de você. Deus jamais, Ele vai se curvar diante daquilo que eu quero. Ainda que eu fique aborrecido, ainda que eu fique triste, mas Deus vai continuar fazendo o que Ele quer. E é assim que tem que ser. Verso 5. Olha o verso 5, que está então. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se o oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Sabe o que eu aprendo? O que a insatisfação pode produzir de ruim em nós, mesmo nós conhecendo a Deus, pode continuar alimentando a vingança do nosso coração. Jonas queria o quê? Que Deus vingasse. Ele sai da cidade, monta uma barraca, e ali ele deita e espera. Quem sabe Deus muda de ideia. Sabe qual é o grande problema nosso? Sabe por que nós estamos satisfeitos? Porque nós estamos alimentando vingança dentro de nós. Apesar de Jonas ser um profeta, apesar de Deus ter chamado Jonas, mas Jonas tinha dentro dele vingança. Alimentamos vingança dentro de nós. E você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, na sua casa, e Deus está falando com você, a partir do momento que essa vingança ser removida do seu coração, essa insatisfação também ela sai dentro de você. Mas enquanto você continuar alimentando vingança, querendo que as pessoas caiam, você querendo mal para as pessoas, mais insatisfação entra dentro de nós. Agora, se nós, nessa noite,
começar a nos curvar diante de Deus e deixar Deus agir, deixar Deus fazer na nossa vida, nós vamos ver algo diferente de Deus acontecendo em nós. E é isso que a gente precisa nos voltar. Não alimentar vingança, irmãos. Ele está alimentando vingança. Olha o verso de número 6. Verso de número 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e fê-las crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Ele ficou alegre. Sabe por quê? Por que ele ficou alegre? Sabe por que ele ficou alegre? A insatisfação. Por que nós, o que a insatisfação pode produzir em nós? Pode nos fazer uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque ele olhou mais para o cuidado de Deus do que para Deus. Deus cuidou de mim, eu me alegro. Mas se Deus não está cuidando de mim, eu não vou me alegrar. O que acontece? O que vale mais? O que Deus faz na minha vida ou o que Deus é na minha vida? O que vale mais? O que Deus é na minha vida ou o que Deus faz na minha vida? É o que Deus é na minha vida. Sabe por quê? Nós cantamos uma música aqui. Eu estava orando essa tarde aqui na igreja. E eu penso que nós cantamos uma música. Se eu não me engano, se não falha a minha memória, o nome desse cantor que canta ela e que escreveu ela é Adelino Marçal. É isso? Adelino Marçal que canta essa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a enfermidade vier, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele é Deus. Não é isso que nós cantamos? Mas é muito fácil você cantar isso. Agora, Jonas, ele se alegrou pelo cuidado de Deus na vida dele. Então, se Deus cuidar, Deus é Deus. Se Deus não cuidar, Deus não é Deus. Agora, eu estou em Deus ou naquilo que Deus faz? Eu estou em Deus, independente do que Deus faz. Agora, deixa eu falar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Deus continua sendo Deus. Mas na hora da prática que queremos viver isso. É na hora da prática. Agora, se Deus não faz, eu começo a ter raiva. Se Deus não faz, eu começo a ter um desprazer. Se Deus não faz, me desagrado. Se Deus não faz, eu fico aborrecido. E aí, eu vejo uma qualidade em Jonas. Porque Jonas enfrenta Deus. E muitas vezes nós enfrentamos pessoas. Que nós não temos coragem. Mas ele teve coragem, ao menos, de enfrentar Deus. Então ele ficou feliz porque Deus mandou ali. Deus fez crescer uma boboreira para tampar ele. Então ele ficou. Por quê? Porque ele está mais ligado naquilo que Deus faz do que naquilo que Deus é. Olha o verso 7 comigo. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir da alva de manhã, o qual feriu a boboreira, de sorte que esta secou.
ficou. Deus mandou. A Bíblia diz que o verso 8: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma a morte, dizendo: melhor me morrer do que viver. Espera aí, Jonas, ele era tão egoísta, porque, primeiro, Jonas, quando a insatisfação entra em nós começamos a olhar mais aquilo que Deus faz do que aquilo que Deus é. Mas eu olho o verso de número 7, que Deus sempre vai mandar algo que vai nos desagradar. Deus manda um verme. O mesmo Deus que fez nascer aquela boboreira foi o mesmo Deus que mandou um bicho para também comer, para destruir aquilo ali. Só que a insatisfação, quando ela está na nossa vida, nós começamos a valorizar mais as coisas do que Deus. Nós começamos a valorizar as coisas do que Deus. E às vezes a gente começa a valorizar mais aquilo, as coisas do que Deus. Deus agora desagrada Jonas. E a Bíblia diz que o egoísmo de Jonas fala mais alto. Porque o egoísmo, ele olha para aquilo, ele levanta, Deus manda o sol, ele desmaia, daqui a um pouquinho ele olha e vê ali aquele negócio sobre ele, e a Bíblia diz que toda a sua calma, morrer, dizendo: melhor morrer do que viver. É melhor eu morrer. Espera aí, mas antes ele não estava contente? Por quê? Porque ele estava contente. Agora Deus desagrada ele. Sabe por quê? Valorizamos mais as coisas do que Deus. Às vezes a gente precisa tomar cuidado. Deus é Deus em qualquer momento da nossa vida. Nós precisamos saber disso. Ele não fica feliz, porque Deus manda um verme ali. Mas o verso 10, o que me chama a atenção. Olha o verso 9 primeiro. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da boboreira? Respondeu ele: é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte. Deus pergunta a ele de novo: é razoável você irar? Para que você está irando? Por causa de algo? Por causa de coisas? Às vezes nós estamos irados por coisas, mas não estamos irados por causa de pecados. Talvez as coisas nos ira, mas o pecado não nos ira. Nós passamos a mão na cabeça de pecados, de erros, mas nós queremos coisas. Somos movidos por coisas. Nós devemos ser movidos por Deus. Deus fala de novo: você tem razão de estar irado,
Primeiro com a nação de Nínive. Segundo agora, com essa planta. Isso aí está fazendo você irar. Porque nós não estamos irados às vezes com o pecado. Às vezes nós não estamos irados com a maldade do ser humano. E eu não estou dizendo nem o ímpio, eu estou dizendo o próprio evangélico. Que muitas vezes está com a Bíblia debaixo do braço, mas quer maldade no coração. Ainda quer virar para os outros e falar assim: o que você plantar, você vai colher. É verdade. É o que você plantar, você vai colher. Você vai colher mesmo. Eu vou te citar a Bíblia, porque você não sabe não. Tá? Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Está na sua Bíblia aí. E o que você está plantando, você vai colher. Vai mesmo. Porque tudo aquilo que eu planto, eu colho. Você quer que eu cite o versículo todinho para você, que você não conhece a Bíblia? Vou te mostrar, tá? Aquele que semeia na carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Mas eu vou te falar o primeiro: não se zomba de Deus, porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então você aprende. Quando você for falar para alguém, você cita onde que está. E sai dessa rebeldia que você está aí. Tá? Você e essa família sua, rebelde. O que acontece? Nós precisamos saber de uma coisa. Olha para você ver o verso 10, estamos encerrando. Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você já pensou um negócio desse? Por que ele estava tendo compaixão daquela aboboreira? Porque aquilo trazia a sua própria satisfação. Tira a minha satisfação. O que é tirar a minha satisfação? É tirar aquilo que me dá estabilidade. Você já pensou um negócio desse? Aquilo que me dá estabilidade é a minha satisfação. Então aquilo dava estabilidade para ele. Trazia a sombra para ele. Fazia ele ficar relaxado. Quando Deus manda aquele verme para comer aquele negócio, o que acontece? Ele começa. Peraí, você não teve compaixão de 120 mil? Por que você está? Não, porque isso aí é minha estabilidade. Você quer saber quem é um ser humano? Toca naquilo que ele está apegado. Toca naquilo que ele está apegado. Toca. Você quer saber quem é o ser humano? Se ele tem amor ao dinheiro, toca no dinheiro dele. Toca o que ele vai fazer. Você quer saber o que é o ser humano? Toca na religiosidade dele. Você vai ver o que ele vai fazer. Você quer saber o que é o ser humano? Toca no pecado dele. Ele está no pecado e quer fazer para Deus. E aí você fala, você está no pecado, você não pode ficar aqui em cima. Você não pode pregar. Você não pode ministrar. Você não pode estar aqui. Tocou no pecado dele, porque ele quer pecar e quer continuar fazendo para Deus. Então ele quer usar o santo e o profano. Então você quer ser perseguido? Fala do pecado. Você quer que as pessoas batam as suas costas? Apoia o pecado. Faz igual o Endinho lá. O Endinho mostrou falou do negócio. Eu não vou falar quem não, mas o Endinho falou. Toca daqui lá. Fala que aquilo está no pecado. Se não corre atrás de você, corre ou não corre? Tranquilo. Mas está ou não está? Está no pecado. Então a gente precisa tomar cuidado. Então o que acontece? Toca naquilo que está te dando estabilidade. Ele não tinha compaixão, porque ele queria
o egoísmo, o egocentrismo da pessoa. O verso 11 diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e esquerda, e também muito gado. Deixa eu te falar, o que vale mais? A sua satisfação ou pessoas? Pessoas. Que a minha satisfação vai pro ralo, mas Deus, Ele valoriza pessoas. Deus não valoriza, irmãos, mimimi. Aí você fala: pastor, a gente precisa ter amor? Precisa, pelo pecador. Se você é pecador, precisa ter amor. Pastor, você precisa ter compaixão? Precisa, pelo pecador. Agora, aqueles que estão com Bíblia debaixo do braço e tem maldade no coração, não perdoa. Deus, irmão, não tem compaixão com essas pessoas. Deus teve compaixão dos fariseus? Teve. Jesus passou a mão na cabeça dos fariseus? Jesus passou a mão na cabeça dos saduceus? Jesus passou a mão na cabeça de Judas? Quando Pedro negou Jesus, Jesus passou a mão na cabeça dele? Não. Se você está me ouvindo agora, se você se arrepender dos seus pecados, não tem a atitude que Jonas teve. Jonas não estava com amor aos pecadores. Jonas queria vingança no coração. É bem possível. A insatisfação não entra no meu coração, queridos. Não é. A insatisfação talvez é muitas vezes pela minha vontade própria. Porque eu quero que Deus faça o que eu quero. E Deus não vai fazer o que eu quero. Fica essa dica para nós nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Eu queria te falar nessa noite: não deixa a insatisfação entrar na sua vida. Não deixa. Jonas deixou isso. Produziu muita coisa ruim. Ele não via um mar de pessoas que estavam indo para o inferno. Às vezes, sabe o que acontece na nossa vida? Nós queremos que Deus faça o que a gente quer. Os que estão lá fora não conhecem. Se está lá fora, não conhece. Você precisa pregar, precisa. Agora, esses que falam: eu tenho 25 anos. Você tem 25 anos de rebeldia. 25 anos de quê? Você tem que servir a Deus. Não deixa a insatisfação entrar no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Para que Deus coloque amor no nosso coração. Quando você vê um homossexual, uma lésbica, quando você olhar um drogado, que você tenha compaixão. Às vezes nós temos compaixão, irmão, de pessoas que estão no pecado e carrega a Bíblia debaixo do braço. Queremos apoiar erros, não devemos apoiar erros. Devemos apoiar pessoas que se arrependem dos pecados. Vamos orar, vamos falar com Ele. Fale com Ele nessa noite. Você que está me ouvindo: pastor, tem jeito para mim? Tem. Pastor, eu sou uma pessoa usuário de drogas. Pastor, eu estou na prática do sexualismo. Eu sou lésbica. Tem jeito para mim? Tem. Deus viu arrependimento nessa nação. E Deus salvou ela. Deus pode salvar você. É isso. Agora nós não podemos fingir. Ou você é ou não é. É isso que a gente precisa entender.
Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor. Queremos glorificar o Teu nome nessa noite. Queremos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom na nossa vida. Senhor, não deixa a insatisfação entrar no nosso coração. Porque a insatisfação, Senhor, ela produz algo terrorista em nós. Mas a insatisfação, Senhor, quando ela vem do Senhor, pelo pecado, pela maldade, pelos erros, pelas vinganças, essa é lícita. Mas quando nós estamos tendo insatisfação, porque nós queremos que prevaleça a nossa vontade, o nosso querer, aquilo que nós pensamos que está certo, e muitas vezes está errado, e talvez nós começamos a colocar culpa em irmãos, colocar culpa em liderança. Nós precisamos, Senhor, viver a palavra do Senhor, e que toda essa insatisfação de pecado, de erros, de maldade, ó Deus, de rebeldia, que venha ser arrancado do nosso meio, não só daqui, mas de todas as outras denominações, mas que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, e possamos ter um coração perdoador. Jonas, ele não tinha compaixão, Jonas não tinha misericórdia, Jonas não tinha longanimidade, Jonas não tinha bondade, mas tudo isso está no coração do Senhor. Quando há arrependimento, o Senhor traz, o Senhor aplaca o seu juízo e traz sobre nós também a sua absolvição. Senhor, eu oro por cada vida agora, cada pessoa que pensa que não tem jeito mais para a sua vida, do mesmo jeito que o Senhor trouxe sobre aquela cidade a absolvição do Senhor, aplacou o seu juízo, a sua ira sobre aquele lugar, que a maldade saiu, que a malícia saiu, que a crueldade saiu, e o Senhor trouxe. Assim também nós oramos por Conceição do Ipanema, pedimos ao Senhor que traga arrependimento sobre os corações de cada conceiçoense aqui e nas demais capitais, cidade, Brasil e mundo, que há um arrependimento genuíno, como houve um arrependimento genuíno na vida dos ninivitas, que também vem um arrependimento sobre a nossa nação brasileira e sobre todo o mundo, que há um arrependimento genuíno, e também a sua ira e também o seu juízo seja aplacado sobre as nossas vidas, e eu creio nisso. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos por cada irmão dessa igreja, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre a vida deles, todos os seus familiares, e que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos de misericórdia sobre todos nós. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui na quinta-feira com o culto da vitória. E Deus tem vitória para a sua vida. Essa palavra que foi ministrada nessa noite é a palavra de vitória para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor por ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti, e conceda sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.